Boa noite, muito boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso terceiro encontro desse ciclo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso terceiro encontro desse ciclo de meditação, onde nós estamos falando sobre as ordens da ajuda. Um tema delicado, um tema que nos impacta, que mexe com todos nós, porque muitas vezes é tão mais fácil eu me colocar no lugar de ajudar o outro, ao invés de olhar para mim mesmo e ver o que eu preciso mudar em mim. Eu me coloco como muito ocupada, dando conta de todo mundo, ajudando todo mundo. Isso muitas vezes me tira do lugar onde eu teria que dar conta de mim mesma, não é isso? Então esse é o tema da nossa semana. Quem está chegando agora, seja muito bem-vindo. Quem não esteve conosco no sábado e no domingo, eu sugiro que assista às lives que estão gravadas de sábado e de domingo. Amanhã ou no mais tardar quarta, quando eu encerrar o meu ciclo, eu vou passar todas para o meu canal do YouTube. Então, estão falando que está travando, é isso mesmo? Está travando? Aqui para mim o sinal está cheio, está tudo normal. Vamos ver se a gente segue. Então eu vou passar tudo para o canal e vai estar fácil todas lá, mas por enquanto estão todas gravadas aqui na página do ITK. Bom? Então sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Quem já chegou, já tome uma respiração, observe a sua respiração. Nós temos feito isso todos esses dias. Autorresponsabilidade. Eu cuidar de mim mesma, eu reconhecer como eu estou, como está o meu corpo, como está a minha respiração, como está a qualidade da minha presença aqui e agora. Então observe, cuide para que você esteja bem. Eu agora não sei o que está acontecendo. Tem pessoas falando que travou, tem pessoas falando que está normal. Eu fico sem saber o que está acontecendo. Aqui para mim o sinal está ok, super normal. E o sinal tá cheio. Bom, eu preciso seguir. Tem gente que tá falando que não tá, que saiu e entrou, mas não tá. Outros estão falando que não é normal. Vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo. Torcer para que fique bem. Porque aparentemente tá normal. Bom, então hoje é o dia da gente trazer aqui a terceira ordem da ajuda. Alguém está falando assim, você não postou ontem. Eu postei sim. Eu postei a de sábado, que a gente deu a introdução e falou da primeira ordem. Eu postei a de ontem, que eu falei da segunda ordem. E agora eu vou falar sobre a terceira ordem da ajuda. A terceira ordem da ajuda diz o seguinte: a ajuda deve se dar no contexto do ajudado e não do ajudante. Percebe como isso é grande, percebe como isso é importante. A ajuda se dá no contexto do ajudado e não do ajudante. Tem uma história, eu não sei se é verídica ou não, eu imagino que não seja, mas é uma história de quando derrubaram Bastilhas
e tomaram o castelo de Versalhes, o povo veio em fúria para cima do castelo de Versalhes. Então Maria Antonieta, que estava com a sua ama observando, ela falou: mas o que está acontecendo? Por que esse povo está tão bravo vindo aqui, agredindo o castelo? Então a ama responde: não há pão para comer, em majestade. Então a rainha francesa responde: se não há pão, que comam brioches. Então veja, se não há pão, que comam brioches. Isso mostra um profundo desconhecimento da situação, né? Um profundo desconhecimento da realidade daquele povo, da realidade do outro. Então, quando na terceira ordem da ajuda a gente fala, a ajuda deve se dar no contexto do ajudado e não do ajudante. Eu preciso ter conhecimento do contexto do ajudado. O que se passa ali? O que está acontecendo ali? Como que aquilo funciona? Tem uma pessoa que também é professora de constelação, né? Ela é esposa do meu mestre de constelação, que é o Décio, e ela conta uma história de que quando ela era enfermeira, ela trabalhava num pronto-socorro, num lugar na periferia, e ela batalhava muito que as mães, ela trabalhava num centro de atendimentos de mulheres, então que as mães tinham que amamentar os seus filhos, e ela insistia muito nisso, que as mães tinham que amamentar seus filhos, e as mães que frequentavam ali não amamentavam os seus filhos, e ela ficava incomodada com aquilo, porque as mães tinham que amamentar os seus filhos, e muito tempo depois ela entendeu essa terceira lei, essa terceira ordem, que a ajuda deve se dar no contexto do ajudado e não do ajudante. Porque aquelas mães que frequentavam aquele posto de saúde eram mulheres que saíam de suas casas 5 horas da manhã, 5h30 da manhã. Voltavam novamente para suas casas 7, 8 horas da noite. Quando elas ali chegavam, elas tinham que cuidar da limpeza da casa, elas tinham que lavar, elas tinham que passar, elas tinham que arrumar o que fosse que tivesse para comer, para fazer uma comida para aquele momento da noite, para deixar ali no dia seguinte. Como que aquelas mulheres iriam amamentar aquelas crianças? Então, o contexto da ajuda se dá, a ajuda se dá no contexto do ajudado e não do ajudante. Quando eu ouvi essa história pela primeira vez, eu me remeti muito à minha história pessoal. Logo quando eu tive meus filhos, minhas crianças, quando pequenas, nós cuidávamos delas com uma linha que chama antroposofia, com a ciência antroposófica. Então, existe a ciência antroposófica da pedagogia, existe da medicina, existe da psicologia, enfim, existe diversas. Na minha época, né, há 30 anos atrás, quando os meus filhos nasceram, existiam pouquíssimas escolas antroposóficas. Aqui em Campinas, onde eu moro, não existia nenhuma escola antroposófica. O pediatra dos meus filhos era de uma clínica aí de São Paulo. Eu saía daqui e ia levá-los numa clínica em São Paulo, porque aqui em Campinas ainda não existia um pediatra antroposófico, mas eu era fascinada, gosto ainda, acredito muito, sou muito fã da antroposofia, então os meus filhos foram criados com antroposofia. Só que para você criar uma criança com antroposofia, você precisa de muita dedicação, de muita confiança em você mesmo, na vida, de muita dedicação, porque na minha época, onde a antroposofia ainda era bastante radical, por exemplo, as crianças não eram vacinadas contra nenhuma doença infantil, nenhuma. As crianças não podiam comer nada que tivesse corante, as crianças, elas saíam do peito, né?
não amamentar não existia essa possibilidade, né? E quando a criança saía do peito, ela já saía do peito para alimentação sólida, não existia nenhum tipo de fórmula que você pudesse dar. Outro leite não se tomava sem ser o leite da mãe, a criança não come carne, enfim, tinha uma série de coisas. E os meus filhos, além de coisas que eles nasceram, por exemplo, o Rafael é muito asmático, a Júlia é muito alérgica a algumas coisas, além dessas alergias, essas coisas, eles eram muito saudáveis, meus filhos não adoeciam de jeito nenhum. Então, quando eu via crianças adoecendo, eu falava, mas por que você não pode fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer daquele jeito, tem que fazer desse jeito. Na antroposofia, por exemplo, a gente não usa antitérmico. A gente sustenta a febre, a gente mantém a febre da criança o tempo que nos for possível, porque é uma forma da criança estar expurgando, colocando para fora heranças genéticas que não pertencem a ela naquele momento. Então eu queria que todas as mães que eu conhecia cuidassem dos seus filhos pela antroposofia, porque aquilo para mim era o certo. Eu ainda não conhecia as constelações familiares, eu não conhecia a fundo a terceira ordem da ajuda. Porque quantas mães podem sustentar a febre de um filho? Para você fazer isso, você tem que não ir trabalhar. Ou você vai deixar uma cuidadora ficar sustentando a febre de sua criança. Criança com 39,5 e você sem dar antitérmico. Sustentando a febre ali, colocando um paninho quente na testa, mergulhando a criança numa banheira de água quente. Que era isso que a gente fazia, mergulhava a criança na banheira de água quente. Eu não conhecia, né? Não eram todas as mães que podiam fazer aquilo. Não são todas as mães que podem levar uma amamentação até 1 ano, 9 meses, 1 ano e sair dali introduzindo direto painço, quinua e todas as outras coisas que os meus filhos se alimentavam na época. Então, a terceira ordem é: a ajuda se dá no contexto do ajudado e não do ajudante. Qual é o contexto daquela pessoa? Que pode ser muito diferente do meu. Não tem a ver comigo. A desordem aqui se mantém, a desordem aqui se estabelece quando eu quero ajudar o outro de acordo com o meu contexto, como se o outro estivesse vivendo o que eu estou vivendo, como se o outro tivesse as condições que eu tenho, de moradia, de trabalho, de saúde, e quaisquer que sejam as circunstâncias. Então, quando eu tiro o outro do contexto dele, coloco no meu e vou ajudar a partir deste lugar, a desordem se estabelece. Não existe essa possibilidade, porque a vida do outro é completamente diferente da minha. O contexto do outro é completamente diferente da minha. Como que uma mãe vai amamentar o seu filhinho até 1 ano e pouquinho, saindo para trabalhar às 5 da manhã e voltando às 8 da noite? Muitas mulheres, naquela época, lá que a minha professora era enfermeira num posto de periferia, não tinham sequer geladeira em casa. Nem para falar assim, então tira o leite e guarda. Não tem sequer geladeira em casa. Como que a gente pode exigir isso? Não, eu vou te ajudar a cuidar, a sarar a doença do seu filho, mas você tem que amamentar. Se amamentar, não é possível. Se não amamentar, não é possível. Percebe como às vezes a gente quer ajudar a partir do nosso lugar, do nosso contexto. E não pode ser assim, porque vai criar uma desordem, o contexto do outro é diferente. Então essa é a terceira ordem da ajuda. Eu acho valiosíssima. Eu acho a história da Maria Antonieta, além de muito... é valiosíssima, né? Se não tem pão, por que não comem brioches? Quem não tem nem pão para comer vai ter brioche? Não é mesmo? Então, quando você se dispõe a ajudar, como você se dispõe a ajudar? Você se dispõe a ajudar partindo do contexto onde você está inserido, ou você olha para o outro, para o contexto onde o outro está inserido e ajuda a partir dali, olhando a realidade do outro, o contexto do outro. Essa é a minha reflexão de hoje.
Quando eu quero ajudar e eu tenho um profundo desconhecimento, total desconhecimento da realidade do outro, então eu não tenho como ajudar. A Luciana aqui está perguntando, e quem não quer ser ajudado? Talvez, Luciana, você não tenha assistido a primeira live, a de sábado. Você só ajuda quem quer ajuda. Você só ajuda quem pede ajuda. A orientação das ordens da ajuda é a seguinte: tem 3 orientações básicas que precisam ser seguidas para a gente ajudar. A primeira, o ajudante não é prejudicado. A segunda, o ajudado não é prejudicado e é beneficiado em alguns casos. E a terceira, a relação entre os dois não pode ser rompida. A relação entre os dois precisa ser preservada. E outra coisa que é muito importante, a ajuda deve vir se for solicitada. O outro precisa pedir ajuda, senão eu não tenho direito de interferir na vida do outro. É claro que eu estou falando de um modo geral, né? Eu não estou falando aqui, por exemplo, de grandes catástrofes, né? De grandes acidentes, quando a gente precisa intervir com uma ajuda porque foram catástrofes, foram acidentes, ou em situações de extrema vulnerabilidade, por exemplo, nossos pais, quando estão já muito idosos, colocando a própria vida em risco, já não tem mais noção, discernimento de perigo, então é completamente diferente. Mas, e aí aqui tem uma pergunta assim, com um filho igual? Um filho é um homem ou uma mulher igual. Você sabe por quê, gente? Vou fazer uma pergunta aqui muito rápida, que a gente precisa começar a respirar. Experimenta ajudar alguém que não quer ajuda. Experimenta ajudar alguém que não te pediu ajuda, porque não quer, acha que não precisa. Veja se você consegue. Não consegue. Não consegue. Então, a ajuda é para quem precisa e quer. Então, essa pessoa pede ajuda. Se ela não pede, você está interferindo, você está se metendo onde não foi chamado, onde não foi chamada. Você está invadindo um espaço onde você não foi convidado a estar. Ok? Então, vamos lá. Alinhe o seu corpo, alinhe o seu queixo, toma contato com o seu corpo, percebe se tem algum lugar de tensão. E agora vamos respirar. E nós vamos respirar como eu tenho feito nesses outros dias, tá? Eu vou ficar em silêncio, nós vamos respirar apenas observando qual a emoção do meu corpo nesse momento, qual que é o sentimento que eu tenho neste momento, de que forma essa fala, de que forma essa reflexão me impactou, aonde ela está no meu corpo, onde que gera o impacto, tá? Então, feche seus olhos, se for possível. Se não for possível, traga o olhar para o chão. Amorosamente, respire. Convide o seu corpo. Convide os seus pensamentos. Convide as suas emoções, os seus sentimentos para esse momento. É um momento seu com você. É um momento de verdade, onde você vai respirar e vai observar o que impacto essa fala trouxe em mim. Tome uma respiração bem profunda. Feche os seus olhos. A ajuda deve se dar no contexto do ajudado e não do ajudante. Vamos respirar.
respiração bem profunda. Tome uma respiração bem profunda e perceba e reconheça em você. Quando eu me disponibilizo a ajudar o outro, eu ajudo reconhecendo o contexto em que o outro está, ou eu ajudo invalidando o contexto em que o outro está. O quanto internamente eu sou capaz de olhar para o destino do outro e reconhecer que é um destino igualmente válido e digno. O quanto eu sou capaz de olhar para o destino do outro com respeito e reconhecer que aquele destino é igualmente válido e digno. Tome uma respiração bem profunda. E no seu tempo, no seu momento, quando você estiver pronto, vem trazendo a sua atenção para o aqui e agora. Vem voltando, trazendo com você o que foi útil e bom dessa reflexão. Trazendo com você o aprendizado que te foi possível. Obrigada mais uma vez pela companhia, gratidão. Nos vemos amanhã às 20 aqui. Aliás, amanhã nos vemos às 19, que tem ITK Comenta, né? Eu, o Rafa e o Bruno. E depois às 20 nos vemos aqui. Boa noite, pessoal. Um beijo, tudo de bom.